Prezados e prezadas estudantes, iniciamos a disciplina liturgia, ou seja, a ciência teológica que estuda o culto cristão. Não há autêntica vida cristã sem culto, sem liturgia. Aliás, Jesus, na prática, iniciou sua vida pública com o rito do batismo e concluiu sua vida pública com a Santa Ceia. Batismo e Eucaristia, os dois maiores sacramentos da vida cristã que a comunidade de fé ritualiza solenemente através da liturgia ou culto cristão. Assim, a vida cristã brota e se nutre da liturgia. Fundamental a importância desta disciplina para tornar mais vivo, participativo, significativo o encontro da comunidade de fé. Serão trabalhadas 4 unidades progressivas e complementares. Na primeira unidade, será apresentada a origem, a história, o conceito e a teologia da liturgia, buscando o sentido original da liturgia cristã. Na segunda unidade, serão tratados os ritos litúrgicos que correspondem aos principais momentos existenciais da vida das pessoas, também chamados de jornadas e passagens. Na terceira unidade, serão trabalhados os temas do espaço e do tempo litúrgicos, dimensões importantes para favorecer a vivência profunda dos significados dos ritos litúrgicos. E a quarta unidade vai tratar dos aspectos pastorais do culto cristão, ou seja, sua função social, psicológica e cultural, evidenciando assim o cuidado, a sensibilidade e a arte de criar espaços e ritos litúrgicos. Assim, a vida cristã nasce da liturgia e orienta-se para a liturgia, e as pessoas, os fiéis, se alimentam da liturgia. Mas, afinal, o que é mesmo liturgia? De onde ela vem? O que faz uma liturgia ser cristã? Como o culto cristão adquiriu a estrutura atual? O que as liturgias das várias denominações cristãs têm em comum? Qual é a teologia do culto cristão? Assim, na primeira unidade, vamos definir a liturgia do culto cristão a partir da sua história, sua origem, lá nas fontes do cristianismo, sua evolução, a teologia, a composição, quais as partes que formam o culto cristão. E na segunda unidade, vamos tratar de sacramentos e sacramentais, ou de jornadas e passagens. Será evidenciada a relação da vida cotidiana com a ritualização da liturgia cristã. Os momentos mais carregados de significado tornam-se sinais da graça de Deus, como o nascimento, a refeição em família, a doença, o casamento, a maturidade e a morte. Daremos destaque à liturgia do batismo e da Santa Ceia, ou Eucaristia. Veremos também alguns dos demais ofícios que acompanham as jornadas e passagens da vida da comunidade, como o crisma ou confirmação, confissão, penitência, matrimônio, ordenação, dedicação, funeral e ainda outras passagens. Tudo isto tem sentido porque Jesus Cristo, o Deus feito gente, passou por esta realidade humana e a santificou e a redimiu. E nós fazemos memória, atualizamos e projetamos sua plenitude da salvação na esperança dentro das ações litúrgicas. E na terceira unidade, vamos abordar questões mais práticas da liturgia, considerando 2 de seus elementos principais, o espaço e o tempo. Por isto, nesta terceira unidade, estudaremos o espaço interno das igrejas, seus centros litúrgicos, critérios práticos e teológicos. E o tempo litúrgico, ou seja, a organização do tempo, teologia do tempo, organização das celebrações e das festas cristãs e os calendários cristãos. Ainda estudaremos os símbolos e as cores litúrgicas. O objetivo principal é entender o sentido teológico do tempo e do espaço litúrgico, para assim termos critérios para avaliar, entender
e organizar o espaço litúrgico, bem como organizar o calendário das celebrações cristãs. E, finalmente, na quarta unidade da disciplina, vamos nos deter nos aspectos mais pastorais, ou seja, qual é a função social, qual é a função psicológica e cultural do culto cristão. Trata-se de considerar o cuidado que devemos ter ao prepararmos e celebrarmos a liturgia. Falaremos também sobre a relação entre liturgia, culto e espiritualidade, sobre a relação entre culto e cultura. Falaremos sobre a importância do canto, da música, dos hinos e, por último, sobre a função social e pastoral do culto cristão. Como sempre, teremos como centro a vida e o Evangelho de Jesus. Ele que foi insuperável em sua capacidade de criar ritos expressivos para comunicar a sua mensagem. Ele, Jesus, que assumiu a condição humana de tal modo que a impregnou da presença salvadora de Deus. Jesus, símbolos, ritos, salvação, comunidade de fé. Isto é liturgia. Nos acompanha nesta caminhada litúrgica o professor Júlio César Adam, com o material fundamental e suas preciosas contribuições. Bons estudos!